Fala turma do R, bem-vindo a mais um vídeo. Fiquei alguns dias sem postar vídeo, pessoal, porque eu tive alguns imprevistos aqui que consumiram bastante do meu tempo, mas estamos de volta. E hoje eu vou começar a falar para vocês um tema bem importante, né, da análise de dados com R, que é justamente os gráficos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e depois a gente vai construir alguns gráficos básicos em R. E melhor que isso, pessoal, eu trago aqui um esquema de como que você escolhe, né, como que você de acordo com o seu tipo de decisão, você escolhe o melhor gráfico, né? Então vamos lá. Existe um conceito que tem sido bem falado na ciência de dados, pessoal, que se chama storytelling, né? Então, basicamente é assim, contar histórias. As pessoas gostam de histórias. E gráficos são uma das formas mais bacanas de você contar história a partir de seus dados, tá? Por isso que é importante, antes de você construir o gráfico, entender bem o que você quer dizer nesse gráfico, qual é a história que você quer contar. Nesse esquema que eu trouxe para vocês hoje, pessoal, eu trouxe aqui algumas perguntas que é importante você seguir antes de decidir qual é o melhor gráfico para representar, né, o seu estudo, para contar a sua história. Então vamos ver aqui, olha, primeiramente, a pergunta é, o que você quer mostrar? Você quer mostrar a relação entre variáveis? Se você quer mostrar a relação entre variáveis, aqui tem dois gráficos que são os mais importantes, que são justamente o scatterplot, que é o gráfico de dispersão. Aqui você tem um eixo x e um eixo y, e você relaciona duas variáveis, que nesse caso serão variáveis numéricas. Porém, se você tiver uma terceira variável que é categórica, por exemplo, você pode trabalhar com gráfico de dispersão, scatterplot, porém com a terceira dimensão, que representa aqui o tamanho da bolinha que você representa no seu gráfico, tá? Então esses são os dois tipos mais indicados para esse tipo de análise. Vamos ver aqui também à direita, né? Se você quer exibir uma distribuição, geralmente distribuição de frequências ou de uma própria distribuição de probabilidade, temos aqui três opções. Se for só uma variável, a gente tem os bem conhecidos histogramas, que são basicamente para uma variável numérica, se ela tiver poucos dados. E se ela tiver muitos dados, o ideal é você representar pelo gráfico de densidade. Ok? E aí, se forem duas variáveis, o gráfico de dispersão também se aplica. E você pode construir um gráfico de dispersão também para duas variáveis. Agora vamos aqui. Se for para comparação de dados, a gente tem uma série de possibilidades. Por exemplo, se for comparação entre itens, então vamos aqui para o começo. Por exemplo, ó, esse tipo de gráfico aqui, que são de barras empilhadas, ele é ideal para representar duas variáveis, duas por item, né? Então você tem aqui, por exemplo, ó, uma variável, pode ser representada pelas colunas grandes aqui, e outra para as colunas mais largas e mais baixas. Já se o seu dado tiver mais de uma variável por item, por exemplo, você pode criar um grid de gráficos. Vocês vão ver mais para frente em alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês alguns gráficos com o pacote ggplot2. E é muito fácil construir gráficos desse tipo aqui, criando um grid. Basicamente é uma matriz de subgráficos. Tá? Já se tiverem poucas categorias, a gente trabalha com gráfico de barras. Então pode ser barras horizontais ou verticais, aí depende muito da sua preferência. Tanto verticais quanto horizontais são muito autoexplicativos, então é muito simples fazer isso. Agora, se a comparação for com o tempo, a gente tem duas opções aqui. Seria caso tenha muitos períodos ou caso tenha poucos períodos. No caso em que tem muitos períodos, existe o radar, o gráfico de radar, que é indicado quando são dados cíclicos. Por exemplo, tem uma frequência definida, né? Se repetem, por exemplo, de 6 em 6 meses, de 1 ano em 1 ano. Dados cíclicos podem ser representados pelo radar plot. Temos o mais comum de todos aqui, que é o gráfico de linhas. Ele é ideal para a gente representar séries temporais, por exemplo. Né? E geralmente no gráfico de linhas você tem aqui no eixo X o tempo ou a marcação, né, da ocorrência do ponto. E no Y a gente tem a linha que vai oscilando ali com o tempo. Beleza? Isso é muito bom para série temporal. Se forem poucos períodos, a gente pode recomendar o trabalho com gráfico de barras verticais também, igual a gente tem aqui no caso, para poucas categorias em uma variável. Né? E aí, se forem poucos períodos, mas tiverem muitas categorias, por exemplo, várias séries temporais, a gente pode fazer um gráfico com várias linhas
e aí representar um gráfico de múltiplas linhas aqui. Esse tipo de gráfico é bem informativo, mas a gente tem que cuidar com a escala, porque às vezes se uma série tiver uma escala diferente da outra, pode ficar um pouco deturpada a nossa visualização. Beleza? Então, bem importante o gráfico de linhas com muitas linhas. E por último, temos algumas composições aqui. Se você quer fazer uma composição, a gente pode verificar o seguinte, se o gráfico muda com o tempo, ou se o gráfico é um gráfico estático, que você vai exibir, por exemplo, num relatório, num paper ou coisa do gênero. Quando o dado muda com o tempo e você tem poucos períodos, então existem recomendações aqui que são, por exemplo, barras empilhadas 100%. Aqui a gente tem uma composição geralmente de uma variável categórica com uma numérica, onde cada barra representa, por exemplo, um ponto da categoria e cada pedaço dela representa a quantidade, né, daquela medida dentro dessa barra. E aí quando você empilha em 100%, ela fica como se fosse uma frequência relativa. Então você consegue rapidamente visualizar se existe diferença entre os grupos. É um gráfico bastante bom para esse tipo de coisa. Daí, se a diferença relativa não importa, a gente pode fazer esse mesmo tipo de gráfico, porém sem completar a barra até 100%. Nesse caso, ela fica em relação ao volume ou à quantidade que tiver em cada categoria, tá? Então seriam as barras empilhadas, porém não fazendo 100%. E aí, quando temos muitos períodos, os principais gráficos aqui são diferença relativa. Quando ele tem diferença relativa, seria o gráfico de áreas empilhadas. Aqui, basicamente, ele representa uma versão parecida com esse aqui, né, das barrinhas empilhadas. E quando as áreas não importam, a gente pode repetir o mesmo racional aqui, porém considerando os valores absolutos, não necessariamente as frequências, tá? E agora, os estáticos, né? Gráficos estáticos, pessoal, são muito utilizados, né, em relatórios, em papers e tal, artigos, porque eles representam a visão que você quer contar ali na hora. E os gráficos mais importantes e mais usados são justamente os de setores, o famoso gráfico de pizza, que não é bem pizza. Temos os box plots, uma classe muito informativa de gráfico. Também dá para fazer, ele é um gráfico que dá para compor com uma categórica e mais uma numérica. E temos também as empilhadas aqui, né, novamente, elas se aplicam também nesse caso para gráficos estáticos. E aí, para relacionar duas variáveis categóricas, a gente tem aqui o gráfico mapa de calor, que também pode ser representado para variáveis que são categóricas versus numéricas também. Mas ele é um gráfico que pode ser usado, por exemplo, para representar uma tabela de frequência de dupla entrada, onde cada retângulo desse aqui representa a volumetria relativa, ou a quantidade relativa entre as duas medidas, tá bom? Beleza, então esse é um guia que eu uso, pessoal, para minhas análises. Eu super recomendo vocês darem uma pausa aí para dar uma lida, dar uma olhada. E a gente vai fazer uns exemplos simples aqui em R usando as funções do Base, tá? Lembrando que no R é possível fazer todos esses tipos de gráfico aqui, uns com menos, outros com mais trabalho, mas aprendendo a trabalhar com ggplot2, que é a biblioteca otimizada para construção de gráficos em R, é melhor do que fazer com gráficos do Base. O gráfico do Base você vai ter um pouquinho mais de trabalho para chegar nessas visualizações, tá? Mas como a gente está revisando o Base, eu vou demonstrar para vocês 4 funções que são as mais comuns para trabalhar com RBase. A função plot, a função list. A plot é uma função genérica que ela permite desenvolver gráficos de vários tipos. A função py para fazer o gráfico de pizza. E a density, que é para representar curvas, tá bom? Muito bem, vamos para o R para a gente fazer alguns gráficos então.